Olá pessoal, tudo bem? No vídeo passado eu trouxe um pouco para vocês a explicação da importância de classificar o status do aluno, né, o status do atleta, para que a gente pudesse montar um treino de acordo com as suas condições. Isso nós respeitaríamos o princípio da individualidade biológica. Agora, eu trouxe a questão da importância do monitoramento do treino. O que é monitoramento, Eduardo? É a mesma coisa que avaliação? Não. A avaliação são dados que são avaliados num período maior de tempo. Então, um teste de composição corporal, um teste de corrida, né? Eles podem acontecer no início da temporada, passou-se 3 ou 4 meses, eles são reavaliados. Mas, se eu esperar 3 a 4 meses para ter um feedback, uma resposta do que está acontecendo no treino, eu tenho um risco de machucar o meu atleta, de lesionar o meu atleta. Então, o monitoramento é a forma que eu tenho de avaliar entre os períodos de avaliação e reavaliação. Então, é avaliar a cada treino, tá certo? Fazendo um pouco uma analogia com o meu trabalho, toda vez que você treina e utiliza o aplicativo, no final do aplicativo você tem que dar um feedback. Esse feedback, ele acontece a cada sessão de treinamento. Se eu treinar 1 ou 2 vezes, eu tenho que dar 1 ou 2 feedbacks, tá? E aí eu vou começando a entender o que o treino tem gerado em você. E aí eu posso começar a monitorar se o treino está muito forte, se o treino está muito fraco, se eu preciso mexer, se eu posso manter ele assim, tá? Então eu trouxe 2 artigos. O primeiro artigo, ele traz a ideia de monitorar para prevenção de lesão. E ele fala que assim, ó, tirando a questão do contato, o choque dos esportes, né, o monitoramento ele é importante para a adequação do treino, porque se eu tenho um treino inadequado, eu posso lesar o meu atleta. É o que acontece em academia. Chegam 2 pessoas lá, um que já treina, aí trouxe o amigo na academia e os 2 vão fazer o mesmo treino. O risco de lesão daquele que está iniciando é muito grande. E a outra, né, seria o aumento rápido e excessivo nas cargas de treino. Também vejo muito isso aí nas academias. Semana passada foi uma semana de festas, ou foi uma semana de muito trabalho, e aconteceu que o atleta não conseguiu vir para a academia para poder treinar. E aí ele resolve que ele vai fazer essa semana o treino da semana passada, mais o treino desta semana. E aí ele tem uma elevação, né, na carga de treino dele, o que o coloca em risco. Então, tanto a semana passada, que colocou ele numa situação de destreinamento, de perda de condição, como nessa semana que ele quer fazer o treino das duas, que aí a gente coloca ele num risco de lesão, essas duas condições não são legais, tá certo? Então, esse artigo ele vem trazer justamente isso. Eduardo, então tá, vamos lá. Como que você faz para poder monitorar se eu vou lesionar ou não vou? Primeiro, eu tenho que trazer 2 conceitos para você. O primeiro é sobre a carga externa. O que é a carga externa? É o treino. É o treino que eu passo para vocês. Ó. Então, eu estou aqui ao lado direito, eu tenho 2 exercícios, crucifixo máquina, rosca direta, né, alternado com halteres, e eu quero que você trabalhe eles, ó, de forma combinada. Como que eu vou trabalhar? Vou trabalhar 3 séries com 8 repetições e depois que eu realizar os 2 juntos, eu vou ter 20 segundos de pausa. E eu também coloco uma observaçãozinha aqui, um adendo, que eu vou trabalhar. Essa forma de trabalho é chamado, né, método B7, onde eu trabalho 2 exercícios, né, para agrupamentos musculares aí diferentes. Então, quando eu passo a carga externa, o que você tem que fazer no seu treino, a hora que você termina o treino, lá no aplicativo você tem que dar a resposta. O que é aquela resposta que você dá? É a carga interna. Então, a carga externa é o que eu faço e a carga interna é aquilo que eu percebo, aquilo que eu sinto do treino. Eu vou colocar para vocês algumas condições que podem afetar a carga interna. Por exemplo, estresse. Se o treino que foi montado tá mais do meu gosto, se eu gosto de fazer ele, entendeu? Tudo isso, embora sejam fatores externos ao treino, ele influencia na percepção subjetiva do esforço,
tá? E então, assim, ó, depois que a pessoa fez o treinamento, o nível de condição dela, né? A característica do treino. Então, o que eu avalio quando eu vejo a carga interna, né? Eu analiso aspectos psico e físicos, né? Biológicos do treinamento. Então, eu consigo perceber, às vezes o treino é o mesmo, mas uma semana ele está muito preocupado, e aí o que acontece? Ele tem uma nota maior. A outra semana ele está de férias, ele rende muito mais, e a nota de percepção dele acaba caindo, tá certo? Então, assim, ó, eu monitoro a carga interna por um método chamado PSE, que é a percepção subjetiva de esforço. Como que eu faço isso? Eu tenho uma tabela, né? Essa tabelinha é uma imagem. Essa imagem, eu tenho primeiro que, ao terminar o treino, após 20 minutos ao término do treino, eu tenho que me perguntar: o treino foi muito fácil, fácil, né? Difícil, muito difícil? Então, primeira pergunta, a primeira ancoragem que eu faço é verbal. Ah, eu achei que o treino foi fácil. Tá, então, fácil seria 2. Então, eu vou dar uma nota, 2, pode ser 3, porque, por exemplo, ó, pouco acima do 2 pode ser 3. E aí eu vou dar essa nota. E eu tenho uma imagem para mim poder, né, depois fazer a ancoragem. Além de fazer a ancoragem escrita, né, eu tenho a numérica e depois eu tenho a visual. Então, eu consegui determinar qual é a minha percepção do treino. E aí eu vou lá e faço anotação no aplicativo no final do treino. E aí começa a dor de cabeça, tá? Eu trouxe essa imagem aqui, que é de um livro, inclusive do Thiago Volpe, né? Que é um conhecido meu. E o que ele faz? Ele faz uma estrutura conceitual do processo de monitoramento, né? Explicando o que é monitoramento. Então, ó, a carga externa, né, é o que entra. É o treino que você faz. E lembrando que assim, ó, às vezes o professor monta o treino e você faz um treino um pouco diferente. Então lembra que a resposta, o output, né, o que você vai colocar lá no PSE, não é o treino exatamente, não é resposta ao treino que foi feito pelo professor, né? E sim aquilo que você fez, tá? Então se você alterar o treino, geralmente informe seu professor para que ele possa fazer a adequação e quando ele analisar a carga interna, ele entender aquilo que está acontecendo. Então, eu fiz o treino, eu dei a nota, tá? E aí, essa nota, ela vai gerar um efeito. A curto prazo, a gente fala que é a resposta aguda, tá? E a longo prazo, né? A gente coloca ali, a partir de 4 semanas, a gente já coloca que os efeitos são crônicos. Então, veja só uma coisa. É somente o treinamento que afeta a minha resposta? Olha o que ele coloca, não. Fatores contextuais, fatores individuais também afetam. Foi aquilo que eu disse para vocês na questão do estresse, do cansaço, uma noite mal dormida, entendeu? Então, tudo isso aqui, ó, ele acaba afetando diretamente, né, o efeito do treinamento. Aqui ele relaciona as medidas, né, o que eu vou utilizar para, né, avaliar esse efeito do treinamento. No meu caso, a gente acabou de ver no slide passado, que é a percepção subjetiva de força, a PSE. E olha que interessante. E o efeito do treinamento, ele vai gerar um resultado do desempenho, que ele pode ser a melhoria, que ele pode não sofrer alteração, né? Que ele pode ter uma fadiga um pouco maior, mas que ainda vai resultar, né, em desempenho, ou ele pode extrapolar, que a gente chama do overreaching não funcional e até chegando a um overtraining. Essas duas condições nós não queremos que chegue, tá? Então depois a gente vai até ver que o formato de monitoramento utilizado ele usa um velocímetro e ele coloca essas condições aqui para a gente poder ficar alerta ou ficar atento se estamos treinando pouco ou se está numa condição ótima, tá certo? Então, eu vou trazer para você uma página de como que é realizado o monitoramento. Então, depois que você pega e coloca a nota, né, baseada ali naquela tabela da percepção subjetiva do esforço, eu vou fazer o registro do dia que você treinou,
da semana que você está. E olha, por exemplo, na dia 6/9, esse atleta que treinou, né? Foi uma terça-feira, ele treinou 55 minutos, ele deu uma nota, né, na escala 7. Então, se eu multiplicar 55 vezes 7, eu vou ter a carga de treino, né? E olha que interessante, como eu posso comparar as cargas entre os dias. Então, eu sei que terça-feira foi o dia mais fácil que ele treinou. Eu sei também que na quinta-feira, como ele realizou 2 sessões de treinamento, foi o dia mais puxado, tá? E olha que interessante, veja que eu tenho valores que alternam, 385, 700, 1095, 490. Essa alternância de carga de treino, ela é uma alternância que afeta diretamente a monotonia do treino. Então, se eu tiver um treino com a mesma carga interna todos os dias da semana, eu vou acabar entrando em monotonia. E a monotonia, quando ela, né, ela é muito alta, ela começa a gerar risco, né, de lesão para mim. Então, veja, o que eu estou apresentando para vocês aqui é a análise de uma semana de treino. Então, uma semana a gente vai falar que é uma análise aguda, ó, tá? Aguda. Então, a gente vai analisar se esse valor de monotonia ele é uma resposta aguda positiva ou se ela é uma resposta aguda negativa. Vou fornecer um dado para você. A monotonia tem como valor de referência ser abaixo de 2. Então, olha a nossa monotonia, ó. Ela foi 1,20. Então, automaticamente, eu tenho que esta semana, né, os valores de monotonia geraram uma resposta, um efeito treino agudo positivo. Opa, então essa semana estamos caminhando corretamente. Veja só que além da monotonia, eu tenho o strength, que é o estresse do treinamento. Como que foi o estresse daquela semana? Então, o que eu faço? Eu tenho também um valor de referência, que tem que ser abaixo de 6.000. Então, se eu fizer os cálculos, eu vejo que o stress, né, o stress da semana foi de 3.976,10. Então, isso também mostra que esses dois indicadores foram, né, indicadores, né, de respostas agudas positiva. Pô, legal. Eu olhei para a minha semana e consegui entender que aquela semana foi uma semana, né, positiva em termos de adaptação. Ele não correu risco também de machucar. Mas olha que interessante, né? Essa semana, ela deve estar dentro de um mês. Um mês, nós temos 4 semanas. E aí, a gente vai começar a apresentar para vocês o conceito do que é crônico. O crônico, a gente vai pegar e comparar a semana atual, por exemplo, essa daí, e aí a gente vai comparar com as médias de valores das 3 semanas anteriores. Então, assim, a gente vai começar a fazer análise aguda, que eu acabei de apresentar, e análise crônica, que é o efeito do treinamento ao longo prazo. Eu vou colocar 3 situações para vocês aqui. Então, veja, né? Esta semana aqui, se eu analisar o efeito, né, ou a resposta aguda, o efeito do treinamento foi positivo. Agora eu vou começar a apresentar para vocês a parte crônica. Então, olha só, deixa eu subir aqui o vídeo. Então, quando eu pego aqueles dados dessa semana e faço um comparativo com a somatória e a média das semanas anteriores, eu posso ter, olha só esse velocímetro aqui, né? Esse velocímetro eu utilizo para poder o ponteirinho mostrar se eu estou em destreinamento, se eu tive uma semana ótima, né? Uma semana comparada à média das 3 anteriores, tá? Deixa bem claro. Se teve risco de lesão, né? Isso o risco foi extremo. Então, eu pude perceber que, né, são 3 situações, que essa semana, embora tenha sido ótima quando analiso ela de forma aguda, de forma crônica foi muito abaixo, quer dizer, eu treinei muito abaixo do que eu deveria ter treinado. Então, geralmente aquele dia que, a semana que deu problema, eu faltei 1 ou 2 treinos, e quando comparado às outras semanas que eu não faltei, né, eu entrei numa zona de destreinamento. Lembrando que essa zona de destreinamento também é complicada, por isso que a gente colocou de, né, adaptação crônica negativa.
Uma outra opção, também crônico negativo, é quando, por exemplo, se essa semana ele não conseguiu treinar, na outra semana ele fez o treino dessa semana e da outra. Então, o que acontece? Vai afetar a minha relação, né, dessa semana com as 3 anteriores. E aí eu me coloco em risco de lesão. Então, essas duas situações, né, crônicas, elas são negativas pensando em treinamento. Tá? Eu me coloco em risco para a lesão. E a situação que é o que a gente sempre busca encontrar é esta situação aqui, onde, ao comparar esta semana com as semanas anteriores, eu vejo que foi ótima. Então, às vezes, o que acontece? Eu tenho uma elevação pequena, ou eu tenho uma queda pequena, mas nada muito significativo nas cargas. E aí, assim, ó, são semanas que não me colocam em risco e ainda me geram desenvolvimento. Tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre essa relação agudo-crônica em um outro artigo. Ó. Então, eu trouxe esse artigo aqui. Esse artigo, o que ele mostra? Ele mostra, né, os valores da relação agudo-crônica. Então, só para você entender, né? Valores assim, de 0,8 até 1,50, eu estou numa zona positiva, tá? Agora, eu não vou explicar como faz os cálculos, mas aqueles cálculos que geram o velocímetro, quando ele te coloca ali, de repente, numa zona amarelinha ali de destreinamento, ele está colocando você numa zona, né, abaixo de 0,8. Quando ele coloca você acima de 0,8 até 1,50, ele vai te colocar numa zona que a gente chama aí de zona, né, crônica positiva, tá? E aí quando vamos falar assim, eu passo desse valor de 1,50, caminhando lá para 2, eu já começo a entrar no overreaching funcional, overreaching, overtraining, e aí eu começo a falar, opa, esse rapaz aí não está respondendo, esse atleta aí está em risco de lesão, então eu tenho que mudar o treino dele para que ele possa recuperar, porque se eu continuar assim, eu vou machucá-lo, tá? Então, eu quis trazer esse outro artigo porque ele mostra justamente, né, qual é a zona de adaptação crônica positiva e quais são as zonas de adaptação crônica negativa. Chama atenção que o destreinamento, treinar pouco, né, e o treinar muito te colocam em risco, tá certo? Então, esse é o objetivo do monitoramento que a gente realiza e é por isso que é importante vocês darem um feedback após o término de cada treino. E além de dar o feedback, se houver necessidade de alterar o treino, sempre converse com o seu professor, ok? Agradeço, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!